The Best Friend Brasil, capítulo 1. Era o início da noite de uma sexta-feira do mês de abril do ano de 2020, num bairro da zona norte do Rio de Janeiro, dentro de um container localizado em um grande terreno, protegido por muros altos, cercas elétricas, portões de ferro e muitas seguranças, uma importante decisão precisava ser tomada. Nesse container funcionava a sala de produção do reality show The Best Friend Brasil, que era o maior fenômeno de audiência de toda a história da televisão brasileira. A equipe de cabeças do programa, que era composta por Orlando Góes, que era o diretor-geral, Tomé, o apresentador, além de outros 2 diretores e o produtor-geral, iniciavam apreensivos uma reunião virtual com os donos da emissora. 2 horas antes, a programação de todos os canais de rádio e televisão do país foi inesperadamente interrompida para um pronunciamento do presidente da República. O Brasil, assim como a maioria dos outros países, enfrentava uma grave pandemia altamente contagiosa. Há 30 dias, o Brasil já vinha mantendo um isolamento social. Porém, ainda assim, os números de contágio e mortes não paravam de crescer, saindo totalmente do controle das autoridades. No pronunciamento, o presidente estava visivelmente abatido. Ao longo dos seus 70 anos de idade, ele começou o pronunciamento dizendo que nunca tinha visto uma situação dessas. Em seguida, emocionado, pediu desculpas por todas as mortes que ele e a sua equipe não conseguiram evitar. E ao final, concluiu dizendo que não tinha alternativa e, portanto, estava decretado lockdown no país. As pessoas estavam proibidas de saírem de casa, a não ser que fosse para uma emergência. Todos os transportes públicos deveriam parar à meia-noite. Quem fosse pego descumprindo a medida poderia pagar multa e até ser preso. Ele despediu-se aos prantos, suplicando para que todos cumprissem o decreto e ficassem em casa. A reunião no container começou. Era um ano totalmente atípico para a equipe do reality The Best Friend Brasil, que ao longo de 18 edições no ar, nunca chegou perto da marca histórica de 94% de audiência, alcançada nesta edição. Era um verdadeiro fenômeno televisivo. Internamente, em função desse isolamento, o programa já vinha enfrentando uma série de dificuldades para se manter no ar, como por exemplo a falta de funcionários e o fornecimento de suprimentos que estava bastante prejudicado. Os funcionários que conseguiam chegar ao trabalho acabavam acumulando funções para que o programa fosse ao ar, mas ninguém reclamava. Todos estavam apaixonados por essa temporada. Já com o decreto do lockdown, era realmente impossível continuar. O programa estava apenas a 3 semanas da sua grande final. A reunião naquela noite era apenas para decidir como e quando o programa seria encerrado. A menos de 40 metros do container, dentro do castelo cenário, Jana, Luíse, Madá e Tato, os participantes que ainda continuavam confinados no programa, cantavam e dançavam Chile, o grande hit do momento, enquanto se preparavam para o programa da noite. Era dia de prova da coroa, a prova que daria o reinado da semana para algum deles, garantindo a permanência em mais uma semana no game. Os participantes já haviam sido avisados da pandemia, mas eles não tinham noção do quanto ela havia se agravado. A reunião do container chegou ao fim e a decisão foi tomada.